A ideia é como eu posso ter uma conversa que funciona melhor. E eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo storytelling. Ele nada mais é do que contar uma história. É algo que lá no jornalismo, quando a gente estava lá eu ainda na faculdade de jornalismo, a gente estudava isso como jornalismo literário ou crônicas. E aí o marketing meio que foi roubando um pouco das coisas da literatura e foi melhorando os termos. No inglês ele sempre existiu, mas ele vem para o Brasil, esse termo em inglês, parecendo que é uma coisa super diferente, não é. Nada mais é do que a gente contar as histórias. A questão é como contar, como fazer essas escolhas, de onde tirar, quais histórias eu posso contar. Uma coisa que eu percebo, as pessoas ficam muito em dúvida ou com muito receio de falar da sua vida pessoal para público, para pessoas que são fora do grupinho de amigos e família. E o storytelling, ele vem para quebrar um pouco dessas barreiras, porque uma vez a gente tem que falar de toda a nossa vida? Não, com certeza não, não é nada disso. Mas todas as vezes que a gente se aproxima das pessoas, a gente abre outras portas. E a maneira mais forte de abrir portas, sem dúvida, é contando a nossa história. Eu fui professora a vida toda, por 30 anos. Eu espero que eu possa ajudar vocês a entender a importância da gente ser humano quando a gente está falando, inclusive, de ganhar dinheiro. Comunicação é a maior arma que a humanidade inventou, é a melhor ferramenta que a gente inventou, e por isso mesmo ela nos fez tão complexos, porque a gente desenvolveu demais essa ferramenta e nem sempre a gente tem todas as habilidades que a gente precisa para lidar com ela. Mas se a gente se aperfeiçoa nisso, a gente consegue agregar muito mais do que afastar, porque a palavra tem esse poder, né? Ela é sempre muito dual. A gente não quer só clientes novos. A gente também quer fidelizar clientes antigos. A gente quer permanecer no nosso negócio com as pessoas por perto. A gente quer que as pessoas nos ouçam, a gente quer, de alguma forma, mostrar que o nosso produto, que o nosso conhecimento, que ele pode agregar, que ele pode trazer valor para as pessoas. Todo mundo aqui está buscando uma maneira de melhorar, de aprimorar as relações, tanto em casa, e o Storytel tem essa vantagem. Ele funciona para usar com filho, com marido, com namorado, ele funciona no seu trabalho enquanto funcionário, ele funciona enquanto vendas, ele é uma ferramenta. Uma coisa que vocês seria muito importante, eu não sei se vocês já se fizeram essa pergunta, tem uma máxima no jornalismo, que também é da área da administração, que são perguntas muito básicas que a gente precisa se fazer de vez em quando, para nos reorganizar no mundo. Não sei se vocês conhecem quem fez o quê, onde, quando, como e por quê. Essas perguntas, elas precisam de estar o tempo inteiro na nossa vida. E de acordo com a primeira pergunta, você desenvolve todo o resto. Às vezes, numa história, numa situação, o como é mais importante do que o quem. Ou às vezes, o quando é mais importante do que onde. Então, a gente consegue reorganizar um mesmo assunto a partir dessas 6 perguntas. Então, pense aí, se você pudesse aí olhar para o seu negócio, o que que você faz? Por que você faz? Onde você faz? Com quem? Para quem? Essas perguntas precisam de circular um pouquinho. E depois, faça isso por escrito. Porque quando a gente responde essas perguntas, a gente chega numa coisa que se chama propósito. E se a gente não souber qual é o nosso propósito, a gente está conversando sobre o quê? Com quem? Para quê? Não faz sentido. Tem que ter um propósito. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tem que ser carregado do nosso propósito. E aí a gente já pode destrinchar isso mais para missão, para valores, mas no fundo, o que a gente está fazendo mesmo, o nosso negócio precisa ser sobre ajudar o outro, resolver algo pelo outro. Não é mais sobre mim. Quando eu me proponho a vir aqui e conversar sobre storytelling, a tentar ajudar vocês a desenvolver a comunicação para que no negócio de vocês isso também seja melhor, a minha missão não é mais fazer por mim, é por vocês. É ouvir vocês e ajudar a resolver algo que pode ser difícil. Então, o meu propósito é ajudar, é resolver um problema que já não é mais meu. Se você não tem o seu propósito por escrito, te aconselho a fazer isso, a ter o seu propósito escrito, ter sua missão escrita, ter muito claro o que que você faz, por quem você faz, em que tempo você faz.
Porque é só a partir disso que vai ficar mais fácil você se comunicar. Senão a gente acaba atirando para todo lado, ou até aquela situação meio bíblica, jogando pérolas aos porcos. É muito comum que a gente faça isso também, né? Cuidado, não estou chamando os nossos clientes de porcos, não. Só que a gente tem que falar com quem a gente precisa. O meu cliente talvez não seja o seu cliente. Se a gente desperdiça a nossa comunicação para todos os cantos, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. O marketing usa muito dessa frase. A gente tem que saber com quem a gente conversa, mas eu só consigo saber se eu souber o que que eu estou conversando. Para quem? E aí, depois que você sabe quem é você, o que você faz, para quem você faz, o que que te diferencia? O que que tem aí na sua maneira de lidar com a vida que é tão diferente? No seu negócio? O que que você faz no seu trabalho? O que que você faz aí com o seu produto, com o seu serviço, que te faz especial? Vou melhorar a pergunta. Por que que as pessoas têm que escolher você? Por quê? Se existem tantos dentistas, se existem tantos professores, se existem tantos médicos, por que eu? Por que que eu vou escolher essa pessoa? Por que que eles vão me escolher? Tá vendo como que vai ficando tudo linkado? Eu vou conseguindo pertencer àquilo que eu faço. O nosso cérebro, ele funciona de um jeito muito simples. Ele é muito complexo, mas ele funciona de um jeito muito simples. A neurociência trouxe para a gente a informação, não vou entrar profundamente nesse assunto, não, tá? Mas o cérebro, o cérebro primitivo, antes de lóbulo pré-frontal, que é o que faz a gente raciocinar, que faz a gente fazer análises, o nosso cérebro primitivo, ele carrega informações ancestrais nossas, e essas informações são sempre sobre como que eu faço para me alimentar, como que eu faço para ficar em segurança e como que eu faço para reproduzir, porque se eu morrer, acaba a espécie. O cérebro sempre vai pensar nesse básico aqui: comer, descansar em segurança e reproduzir, ter filhotes. O resto a gente chama de obrar. A gente inventou um monte de outras coisas que a gente não precisa delas. De verdade, a gente não precisa. É aquela brincadeira do largados e pelados. Te joga lá no meio da floresta. Nada do resto é importante. Só comer, dormir, ficar vivo. E vai que só vai sobrar aí poucas espécies da humanidade, tem que reproduzir, senão acaba geral. Então o cérebro ele é muito simples nesse sentido. Ele só quer essas três coisas. Tudo que vem para além disso é um esforço. E ele não quer se cansar. Ele não quer se cansar. Ele quer poupar energia. Ele sempre pensa numa maneira de poupar energia. Então, a gente precisa de entender como que a gente funciona para poder fazer esse cérebro trabalhar a nosso favor. E aí vem a sacada que os homens das cavernas descobriram, tá? Daqui a pouco eu vou falar um tiquinho mais disso. Eles descobriram, na hora que eles estão ali inventando comunicação, que eles precisaram de explicar como é que mata um mamute, como é que mata um tigre dente de sabre. Tinha que explicar para as pessoas não irem lá e testar na base da camaradagem e do carinho. Alguém tinha que ensinar como que se fazia isso. Essa comunicação, essa fala, é que foi nos tornando ao mesmo tempo mais complexos, mas também ao mesmo tempo mais próximos. Para vocês terem uma ideia, tudo começou em volta de uma fogueira. Observem essas épocas agora, daqui a pouco vem inverno, como o que que acontece quando a gente está em volta de uma fogueira? O que que a gente faz? Quando você está lá no sítio da família, acender uma fogueira, um fogareiro, uma lareira, o que que as pessoas fazem em volta do fogo? Para que que serve aquele lugar? Até hoje a gente usa esse ambiente do fogo para conversar, para trocar ideias, contar histórias. A gente faz isso desde os tempos das cavernas, não tem novidade nenhuma nisso. Só que a gente chegou no século XX achando que conversar, falar sobre nós não era algo relevante. Trabalhar, ser objetivo. Precisamos ser racionais, como se as emoções e a razão fossem separados. Tentou-se durante algumas décadas, tá? Dizer que era separado. E não, não é assim que funciona. Para a gente conseguir ter uma comunicação que saia desse básico que o cérebro só quer ficar nele preguiçosamente, a gente tem que trazer para o cérebro a tal da novidade. Porque o cérebro também gosta do diferente. Quando acontece um negócio diferente, ele assusta. Por exemplo, luz piscando. Contei pra vocês da luz piscando lá na cozinha? Uma lâmpada lá que vai queimar. Por que que eu percebi? Porque ela começou a piscar. Se ela tivesse acesa num constante, eu não teria percebido. Não ia fazer diferença nenhuma. A hora que eu entrei na cozinha, que ela começou a piscar,
E olha, ela vai queimar. Já já eu tenho que trocar essa lâmpada, porque ela estava diferente. Nós, na comunicação, escreve isso aí, quem está anotando as coisas, escreve aí. Primeira frase para anotar, além do propósito, nós precisamos ser uma luz que pisca. Para você conseguir chamar a atenção do seu público, do seu cliente, você tem que ser uma lâmpada que está piscando. Se você estiver comum, se você estiver normal, como todos os outros, como todas as outras lâmpadas, ninguém vai prestar atenção em você. Analogia. Ninguém vai prestar atenção. Seja uma luz que está piscando.